E aí galera, hoje tivemos a coletiva com o meio-campista Chay aqui em Carlos de Alencar Pinto, nessa bela sala de imprensa do clube. E o Chay falou, claro, sobre esse belo gol olímpico que ele marcou diante do CRB. Naquele momento o gol do 1-1, mas depois o Ceará acabou derrotado pelo Clube de Regatas Brasil por 3-1. Para o Chay, de qualquer forma, um momento importantíssimo. Ele marcou o seu primeiro gol com a camisa do Ceará. E ele confessou que só bateu o escanteio porque o técnico Eduardo Barroca mandou. Inclusive no Futebolês, na nossa transmissão, eu estava ali atrás do gol e aí eu falei para o José que estava narrando que tinha tido uma alteração na cobrança, porque nas outras cobranças o Jean Carlos estava batendo. E naquele momento o Chay foi lá e pediu para bater. Na verdade, ele pediu para bater por ordem do técnico, do Eduardo Barroca, que, segundo o Chay, foi quem pediu para que ele fizesse uma cobrança, e ele batendo do lado esquerdo, um destro, uma cobrança um pouco mais fechada. Aí ele falou para eu ir lá bater fechado. No momento que ele falou bater fechado, eu falei, vou bater bem fechado na direção ao gol. Se alguém raspar, atrapalha e dificulta bastante o goleiro. E se ninguém tocar, a bola entra. Então foi mais ou menos o meu pensamento na hora de bater na bola. Bati bem, né? Foi bem fechado realmente ali, dificultou bastante pro Diogo e deu certo, saiu o gol. O Jack Bank poderia falar que bater escanteio é para quem sabe, que Deus lhe deu uma qualidade diferenciada, mas ele acha que o mais importante são os treinos. Ele disse que é treino que faz a diferença, porque ele não era um batedor de escanteio, não estava treinando tanto assim, mas ele sabe que foram os momentos de treino que fizeram com que ele tivesse uma boa cobrança. Sobre esse tempo para trabalhar, claro que todo mundo está falando sobre isso. O Chay falou que é tempo para trabalhar tudo, bolas paradas inclusive, mas não só isso, mas principalmente corrigir os erros, as dificuldades que a equipe vem tendo. Sobre as dificuldades em casa, ele acredita que os adversários estão esperando o Ceará e buscando contra-ataque. Essa é a maior dificuldade quando se joga em casa, por isso, de 6 jogos, o Ceará perdeu 4 em casa e ele entende que isso está sendo trabalhado, que isso vai ser trabalhado e que esse trabalho pode fazer diferença quando o Ceará voltar a disputar jogos em casa nessa Série B do Brasileiro. Quando ele voltar, dia 25, ele joga fora contra o Sampaio Corrêa. Mas 3 dias depois, na quarta-feira, dia 28, o Ceará volta a jogar em casa contra o Avaí. Então, nessa partida, eles já podem utilizar o que eles estão tentando trabalhar, principalmente melhorar, não errar na saída de bola, não dar a condição de contra-ataque ao adversário. Pedir um pouco de paciência para a torcida. O que eu penso sobre isso? Vamos lá. Eu sei que é uma tendência de nós sermos populistas. O que é ser populista nesse caso? O torcedor tem toda a razão. E tem mesmo, né? Populista ou não, tem razão mesmo. Ele está pagando o ingresso, ele quer lá e quer ver o time dele jogar bem e vencer os jogos. Mas assim, eu também acho que o jogador tem todo o direito de pedir um pouco de paciência ao torcedor. Ele é o atleta, ele que está dentro de campo, ele que está sofrendo as vaias. Então, o atleta pedir paciência, ele tem todo o direito. Agora, a torcida ter ou não paciência é uma questão da torcida. Ela pode ouvir e entender. Vou ter paciência, porque eu prefiro que no final do ano o meu time ganhe um acesso à Série A e eu podendo ajudar, tendo paciência com esses atletas, do que não tendo. Ou então ele pode pensar o seguinte: se eu tiver paciência demais, aí que não chega a lugar nenhum, então eu vou gritar, vou ser contra aqui em alguns momentos, vou marcar alguns atletas, vou tirá-los do time, vou tirá-los do elenco, para ver se meu time chega na Série A do Brasileiro com contratação de outros atletas para esse lugar. É um direito do torcedor. Concordar ou não é uma outra questão, e o Chay ter direito de pedir, acho que sim, tem direito de pedir paciência. Agora, a torcida atende tendo paciência ou não, se ela achar que deve. Admitiu, porém, apesar do pedido de paciência, que a torcida apoia demais, que ela faz críticas, mas que ela apoia e que isso faz diferença. Ele diz que, inegavelmente, é um dos times que ele joga que tem a torcida mais próxima e apoiando o time. Sobre viver o seu melhor momento no Ceará, e aí é um ponto de vista meu, né? Eu entendo que ele vive o seu melhor momento na equipe do Ceará. É claro que tem motivo e o Chay explica. Bom, ter sequência.
como tinha dito, é ter sequência. Eu acho que você tendo a oportunidade de vários momentos no ano de estar mostrando o que você é bom, então você acaba ficando feliz em fazer o que você gosta, então as coisas vão fluindo naturalmente, né? O esquema, obviamente, ajuda muito no meu estilo de jogo. As coisas foram conspirando, né, ao meu favor. Acho que tenho feito boas partidas e, óbvio, sempre tem uma crescente, a gente sempre pode melhorar e vamos continuar trabalhando durante o ano aí para melhorar cada vez mais. É interessante ele falar primeiro na questão da sequência de jogos, em ter uma sequência jogando, do que na questão do esquema tático. Porque eu acho que uma coisa tem 100% a ver com a outra. Se fosse num outro sistema, o Chay poderia ser colocado uma outra partida. Mas aí, com ele sendo apenas ele como meia, não sei se ele sairia bem e aí não continuaria. Então eu acho que as duas coisas. Ele está certo, a sequência dá ao jogador confiança e dá ao jogador a condição de entender melhor o que ele vai fazer em campo, porque vai conhecendo os atacantes que estão à sua frente, os volantes que estão atrás, no caso do Jean Carlos, o meia que está ao seu lado, os laterais que vão, toda a temática que o treinador coloca para a equipe ter, toda a movimentação que o time tem dentro de campo. Mas acho que o esquema tático é a chave para o Chay estar em campo. Primeiro, ele só está em campo porque são 4 jogadores ali no meio e ele se adaptou muito mais a esse sistema. E segundo, porque é nesse sistema que ele tem mostrado futebol para ter a sequência que ele conseguiu ter. Se ele fosse mal, obviamente, nenhum treinador lhe daria sequência, mas a verdade é essa. Chay vive realmente o seu melhor momento com a camisa do Ceará. Sobre o técnico Eduardo Barroca, ele desmistificou uma coisa que é muito dita, que eu tinha procurado e não tinha encontrado, mas agora sei que é realidade. O Chay nunca trabalhou com o Barroca. Ele disse que quando o Barroca chegou no Botafogo, ele estava saindo, então ele não trabalhou com o técnico Eduardo Barroca. E disse que sim, o Eduardo Barroca passa muita confiança para os atletas. Aquela confiança de não vai tirar o jogador no primeiro erro que ele cometer. E que o jogador tem que tentar jogadas mais difíceis, mesmo com os erros, porque o treinador vai entender que ele está tentando fazer aquilo que ele, técnico Barroca, pediu. E sobre o Sampaio Corrêa, chamou atenção para o calor da partida, sem dúvida nenhuma, né? Jogar no Maranhão às 3h30 da tarde é muito parecido com jogar aqui às 3h30 da tarde, só tem uma coisa diferente. O Castelão do Maranhão, onde já fui várias vezes para cobrir jogos, mais de uma dezena de vezes para cobrir jogos, ele é um estádio onde o ar passa, então é diferente de você fazer esses jogos aqui no Castelão, onde é um estádio totalmente fechado. Houve um erro, um equívoco terrível. Quando se fez o Castelão, imaginaram que estavam fazendo um estádio para um clima subtropical. Nós estamos num clima tropical e o torcedor sente calor. Você imagina o atleta lá em campo correndo com aquele abafado, e imagine 3h30 da tarde, que o Ceará já jogou aqui às 3h30 da tarde contra o Novo Horizontino, como é isso. No Castelão do Maranhão, certamente calor, a capital maranhense vai ter um clima semi-equatorial, né? O Maranhão junto com o Piauí são conhecidos ali como meio norte, eles estão meio que no nordeste, com um clima tropical nordestino e do semiárido, mas também próximo ao clima do norte equatorial. Então é uma mistura, uma mescla, e realmente é muito calor. Imagina só, às 3h30 da tarde em São Luís do Maranhão, mas ela tem que ultrapassar tudo isso se quiser mostrar o seu futebol, conseguir os resultados e buscar a classificação ali entre os 4 melhores para chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda mais para uma equipe que perdeu tantos pontos em casa. Em 18 você perde 12 pontos em casa, fica na obrigação de, nas próximas, não perder tanto assim em casa, tantos pontos em casa, e conseguir esses pontos também quando jogar fora dos seus domínios.